tempo de devocional. Vamos ler então, Tito 2, 11 a 15. A palavra do Senhor diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Eu quero focar em 2 versículos, no 12 e no 14. O 12 a gente vai ler novamente. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. E o 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Então guardem isso aí. A gente vai estar meditando nesse texto. No primeiro dia, eu fiz uma pergunta para vocês, e a pergunta era: o que te torna uma mulher atraente para Deus, né, para Jesus? O que ele olha para você e chama atenção? O que faz você ser atraente para Ele e para as outras pessoas no que diz respeito à sua vida interna, à sua vida interior? A gente vai falar muito disso, a gente vai estar lembrando isso, que nós precisamos nos preocupar sim com o corpo que Deus nos deu. Ele é tabernáculo do Espírito Santo, mas nós precisamos lembrar da mulher interior que mora em nós. E como que está essa mulher interior que mora em nós, né? O que torna a gente atraente no interior, né? O que as pessoas olham para nós e sentem vontade de estar perto da gente, de caminhar com a gente. O que te faz atraente? E aí, na live passada, a gente viu que a gente precisa pensar corretamente de acordo com a sã doutrina. Então, a gente precisa ter um pensamento alinhado com a palavra de Deus, com a sã doutrina, com os ensinamentos de Jesus. E aí, hoje, a gente vai ver sobre viver o presente século de forma sensata, justa e piedosamente. Então é isso que a palavra diz, que nós devemos deixar a velha mulher para trás, os costumes errados para trás e vivermos o presente século de forma sensata, justa e piedosamente. Sensata, na verdade, isso aqui são 3 facetas da conduta cristã. Sensata é para conosco mesmas, justa para com o próximo e piedosa para com Deus. Então essa tríade é o que traz aqui o livro de Tito hoje, que nós devemos educar a nossa mente e deixar as coisas erradas para trás, para que nós possamos viver de modo sensato, justa e piedosamente. Essa tríade não é fácil de ser vivida, mas ela é possível de ser vivida. Quando a velha mulher fica para trás, nós conseguimos viver essa tríade de condutas cristãs. O livro de Tito, ele traz isso para a gente, as condutas corretas de uma mulher que ela serve ao Senhor, de uma mulher que ela está aos pés da cruz e de uma mulher que tem Jesus como centro da vida dela. Então essa mulher, ela consegue viver, mas ela só consegue viver essa tríade se ela deixar para trás essa velha mulher, se ela tiver no fundo do seu coração o verdadeiro arrependimento e a confissão de pecados. Então, se não houver arrependimento, se não houver confissão de pecados, se não houver abandono dos pecados de estimação, da velha mulher, da natureza pecaminosa, a gente não vai conseguir viver essa tríade da faceta cristã que Tito traz aqui, que o Senhor traz aqui pra gente, né? Paulo,
ele manda essa carta para Tito, dando essas orientações para a igreja que elas se aplicam a nós hoje. Então, para a gente viver de uma forma sensata, minhas amadas, ser sensata é essencial, é fundamental para uma mulher cristã. A sensatez, ela caminha junto com a sabedoria, ela caminha junto com as disciplinas espirituais. Então, quando a gente fala, vamos cultivar as disciplinas espirituais, vamos buscar os dons, vamos estar buscando no Senhor ser sábias, pedir sabedoria que Ele dá a toda, sem medida. Isso gera em nós uma conduta sensata. A mulher sábia, ela é sensata nas suas decisões, nas suas ponderações, nas suas falas, na sua conduta. Ela é uma mulher sensata. E ser uma mulher sensata é ela ter senso do que é correto, do que é justo, do que é bom, do que é agradável, do que agrada a Deus. Uma mulher sensata, ela produz os frutos do Espírito Santo. Mas só há produção de frutos do Espírito se houver a morte da natureza humana. Que há os frutos da carne, os frutos do Espírito, eles não moram juntos no mesmo lugar. Então, quanto mais você se enche do Espírito Santo, quanto mais há o arrependimento, a confissão do pecado, a consciência da natureza humana que tem que ser deixada para trás, da velha mulher que tem que ser abandonada, isso são coisas que vão dando lugar ao Espírito Santo. E cada vez mais a gente vai se enchendo, produzindo frutos do Espírito e vivendo de forma sensata. Então, a mulher insensata, qual é? Aquela que faz coisas sem pensar, que fala sem pensar, depois que fala já vê o que falou, dá coice em todo mundo, é ignorante, faz o que não deve, fala o que não deve, na hora que deveria ficar calada, fala, na hora que deveria falar, fica calada. Então, sempre o proceder dela vai ser um proceder desalinhado com o céu. Vai ser um proceder desalinhado com a vontade de Deus expressa na palavra, revelada na palavra dele. Então ela vai ter sempre contenda na casa dela, o lar dela não vai ser aquele lar de paz, vai ser sempre aquele tumulto, briga, confusão e sabe, aquela coisa pesada. Não tem casa que vocês já entraram que é uma casa pesada, que você não sente paz naquele lugar? Geralmente o lar de uma mulher insensata, ele é esse ambiente pesado, porque a mulher, ela traz essa calmaria para o lar dela, para a família dela, ela traz essa estabilidade. Lógico que isso é um conjunto de todos dentro da casa, né, gente? Mas a gente não pode esquecer da nossa responsabilidade enquanto mulheres. Então, a mulher sensata, ela é uma mulher que ela traz paz, que ela traz leveza, que ela traz doçura onde que ela está. Onde que ela pisa, né? Ela exala isso. E essa mulher também, ela é justa. Essa mulher justa, ela não faz justiça própria, não é a sua própria justiça, porque ela entende que a justiça dela é manchada pelo pecado, mas ela busca a justiça do alto. E a justiça é um atributo comunicável de Deus conosco. Então, nós temos o senso de justiça, porque o nosso Deus, ele comunicou esse atributo dele, porque ele é justo. E ele comunicou esse atributo conosco. Então, é possível sermos justas, sermos corretas na correção dos filhos. Sabe quantas vezes nós erramos na correção dos nossos filhos? Porque nós não exercemos a justiça corretamente, sabe? Isso é muito sério, porque a gente olha muito isso para fora, sabe? A gente quer fazer justiça com o outro, nós somos injustiçadas, mas nós esquecemos de olhar se nós estamos exercendo a justiça correta dentro da nossa casa. Às vezes com filhos, quem tem mais de um filho, sabe? Tem preferência. Isso é sério, minhas irmãs, existem sim preferências. E muitas vezes essas preferências, elas nos fazem ser injustas. Então, a mulher do Senhor, a mulher aqui que Paulo escreve para Tito, que deve ser essa mulher exemplo, ela é uma mulher que ela carrega essa tríade dessa faceta de conduta cristã, tá? Ela é justa, ela é sensata, ela é justa e ela é piedosa. Ela tem o coração no céu, o coração dela não está na terra. Os bens que ela tem, a abundância que ela tem, tudo que ela tem, mesmo que seja pouco, mas o que ela tem,
não é da terra, o coração dela não está na terra, ela está sempre pronta a compartilhar, a distribuir, a fazer o bem, a cuidar do próximo, a ser zelosa com o próximo. Ela olha para o outro com um olhar de piedade, ela olha para o outro com um olhar de compaixão, sabe, ter piedade do outro. Isso é uma coisa grandiosa, sabe? Hoje em dia, eu creio que a gente vive dias em que o mundo carece de pessoas piedosas de verdade, porque a mídia hoje, a mídia, ela tornou a piedade, as boas ações, muito modinha, sabe? A gente tem que tomar cuidado com isso, sabe? Tem muita instituição, muita gente vai em instituição para ajudar, mas só para tirar uma foto, para divulgar, para se promover. Infelizmente, dentro das igrejas, nós vemos isso, que há muita promoção em cima da pobreza, em cima da fraqueza do outro. Então, a gente precisa de clamar ao Senhor para levantar uma geração de mulheres piedosas de fato, que elas exerçam a piedade no coração, antes de exercer ela na prática mesmo, sabe? Porque um coração piedoso, ele exerce a piedade sem querer mostrar. Ele não mostra, ele não quer divulgar, ele não quer holofote sobre ele, promovendo a piedade, cuidando do próximo. Ele não quer isso. E a gente precisa levantar uma geração de mulheres que sejam piedosas no coração e que não queiram aparecer, mostrar para ninguém aquilo que ela está fazendo. Então, guardem isso no coração. Hoje a gente está aprendendo sobre isso, que essa mulher de Tito, ela precisa ter essa tríade muito cravada na sua alma, no seu intelecto, no seu coração. Ela precisa ser uma mulher sensata, justa e piedosa, mas para isso ela precisa o quê? Educar-se para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Então, olha só, ele fala que a gente tem que se educar para a gente deixar para trás as paixões mundanas e a própria impiedade, que ele falou da piedade aqui. Então, veja bem, Romanos 12:2 diz que nós devemos lutar, trabalhar, buscar a renovação da nossa mente. Então, na nossa mente, nós somos educadas, nós somos ensinadas, nós somos doutrinadas. A gente viu isso, que existe uma doutrina verdadeira e às vezes a gente segue uma doutrina errada porque a gente não conhece a doutrina verdadeira. Então, existem ensinamentos corretos que nós devemos seguir. E esses ensinamentos corretos são eles que vão balizar, são eles que vão ser o alicerce da nossa conduta aqui. Mas nós precisamos o quê? Entender isso, é com entendimento, gente, tá? Existe sim as questões espirituais, que são coisas que a gente discerne e entende com o espírito, mas o nosso culto, a palavra de Deus diz que é racional. Então existe um raciocínio, existe um entendimento, existe um ensino, e a palavra fala que é para nós mesmos nos ensinarmos, sabe? É para a gente lembrar daquilo que a gente sabe, o que a gente não sabe, a gente busca entendimento. Porque é só com esse entendimento da palavra, do que está revelado, é que a gente vai conseguir ser regenerada, deixar tudo isso para trás, deixar costumes errados para trás, deixar pecados de estimação. Quantas e quantas mulheres carregam pecados de estimação porque elas não têm entendimento de que é um pecado. E é estimação, e carrega aquilo ali como se fosse um amuleto, sabe? Como se fosse aquele cordão de família que passa de geração em geração e tem orgulho de falar, não, esse cordão aqui foi da minha bisavó, passou para minha avó, para minha mãe, agora é meu, sabe? E isso acontece com os pecados de estimação. E aí ele diz que, olha, educando-nos, se eduque para você ler a palavra, aprender a palavra e deixar aquilo que não é bom para trás, porque só uma mulher que ela entende isso, que ela trabalha para a renovação da sua mente, para a transformação da sua mente, do seu intelecto, que estuda, a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer é ler, é você se debruçar sobre essa palavra e ler essa palavra. Você precisa ler essa palavra, conhecer essa palavra, entender essa palavra, para você ter libertação de dogmas, de preconceitos, de doutrinas erradas. Então, uma mulher que ela vai viver essa tríade da faceta da conduta cristã,
né? Uma mulher que precisa ser sensata, justa, piedosa, ela precisa se educar. Ela precisa ler, ela precisa estudar a palavra. E aí eu te pergunto, quanto tempo você gasta estudando a palavra, lendo a palavra? Às vezes você só lê rapidinho, não medita em cima daquilo ali. Então, se isso acontece na sua vida, eu te desafio a você mudar a sua conduta, a você se debruçar na palavra, você estudar a palavra. Pegue livros para te ajudar a estudar a palavra, busque na internet, gente, hoje a gente tem à nossa disposição a internet, a gente tem muitos canais bons, ótimos aí para nos ajudar a estudarmos a palavra. Então volte para a sala de aula, minha irmã, volte para a sala de aula do Senhor, eduque-se na presença do Senhor, aprenda sobre o Senhor, conheça a sua doutrina, conheça essa mensagem, conheça essa verdade que liberta. Conheça para você ser libertada daquilo que não agrada ao Senhor, daquilo que não pertence ao Senhor. Então, uma vez que você entende isso e que você se arrepende, esse arrependimento, na verdade, a gente entende que é o próprio Espírito Santo que promove na gente, sabe? É Ele, não é nosso, a gente não fala assim, eu quero me arrepender. Até esse desejo de falar, eu quero me arrepender, a gente entende na nossa doutrina que isso é o próprio Espírito Santo agindo. Porque em nós mesmas não há condição nenhuma da gente, sabe, reconhecer isso. Isso é obra do Espírito Santo em nós. Isso é obra do Espírito Santo em nós. Então, quando o Espírito Santo, ele está em nós, ele habita em nós, ele vai nos convencer. Porque ele faz isso, é ele que nos convence da verdade, do juízo, da justiça. É ele que nos convence do pecado. Então, eu preciso de ter esse entendimento, sabe? De que é pela obra do Espírito Santo que vai acontecer essa mudança em mim, que eu vou conseguir deixar essa velha mulher para trás. Minhas irmãs, se não for pelo Espírito Santo, a gente não deixa a velha mulher para trás. Me ouçam, a gente não deixa. A gente não tem condições, não confie em você, não confie na sua sabedoria, no seu poder, no seu conhecimento, não confie que você é filho de pastor, que você nasceu na igreja, que você foi criado na igreja. Isso não é nada. Não confie nisso, tá? Às vezes você confia nisso, minha família toda sempre foi crente, eu nasci num lar crente, e você? E você é crente? E você é uma mulher salva? Você é uma mulher arrependida que deixou a velha mulher para trás? Esse é o desafio de hoje, sabe? Olha no espelho, sabe? Quando acabar essa live, vai para dentro do banheiro, pro seu quarto, pro espelho, olha, fica de frente pro espelho e tenha coragem de se despir, falar quem eu sou de verdade. O que eu carrego da velha mulher? Que pecado de estimação que eu carrego? Às vezes é a mentira, sabe? Mentirinhas pequenas, mas é pecado, tem que ser deixado para trás. Orgulho. Quantos e quantas vezes nós agimos pelo orgulho, sabe? Somos orgulhosas de não admitir que não sabemos, que nós precisamos de outra, que nós somos impotentes para algumas coisas, sabe? Isso é muito sério, sabe? O orgulho, ele é um pecado muito velado, sabe? Porque existem pecados que eles são escancarados, mas existem outros que eles são velados, outros que eles são velados. Olha, hoje em dia existe um pecado que a gente até falou no nosso PGD, Natália está aqui, né? Vai lembrar, que hoje em dia pecado tem outro nome, deram outro nome para pecado, sabe? Igual a preguiça, hoje chama procrastinação. Você é preguiçosa, você não procrastina, você tem preguiça. Preguiça de sentar, de ler, de fazer sua devocional. Então é preciso que pecados tenham nomes que sejam abandonados. Essa velha mulher que a palavra fala, esse velho homem, ele tem que deixar pecados para trás. Então eu te desafio hoje a você ir para frente do espelho e você dar nome para os seus pecados. Se você enrola, se todo dia você tem uma desculpa para ler a palavra, para orar, isso é preguiça o nome disso. Dê nome e peça perdão. Senhor, me perdoa pela minha preguiça. Eu quero me libertar da minha preguiça de estimação, que eu tenho uma preguiça que eu carrego comigo. Eu acordo de madrugada para viajar, para ir para academia, para fazer um monte de coisa, mas eu não acordo para orar, eu não acordo para ler a palavra, sabe? Então dê nomes aos seus pecados e deixe para trás. Eu quero que vocês abram no Salmo 32, de 3 a 5. Salmo 32, 3 a 5.
Qualquer coisa anota aí, depois vocês leem. Salmo 32, 3 a 5 diz assim: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Isaías 64, 6. Quero que vocês abram aí também. Isaías 64, 6. Logo depois aí de Salmo, né? Isaías 64, 6. Vamos ver o que diz aqui a palavra do Senhor. Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Olha só, se a gente não confessar pecado, se a gente não deixar os nossos pecados para trás, se a gente não der nome para os nossos pecados, isso vai fazer o nosso osso envelhecer, a gente vai ficar doente. Você vai ficar doente no físico, na mente, no coração, você vai adoecer. Muitas mulheres estão adoecidas por causa de pecado não confessado. Isso é grave, tá? Muitas mulheres nasceram na igreja, estão na igreja há 20, 30, 40, 50 anos, estão idosas e sofrem de males que são resultado de pecados não confessados e não abandonados. Uma vez que a gente entende isso, que a gente precisa deixar pecado de estimação para o lado, que você entende isso, você ainda é culpável. Porque quando a gente não conhece a verdade, você ainda tem a benesse de não conhecer a verdade, mas uma vez que você conhece, ela te liberta, ela tem que te libertar. E hoje você está entendendo isso, que pecados de estimação precisam ser deixados de lado. Isso é confrontador, Olhar no espelho e olhar para a gente e ver as nossas mazelas, as nossas feiuras, o nosso trapo de imundície. Olhar para o espelho e ver que a nossa justiça é como trapo de imundície diante de Deus, sabe? Por conta do nosso pecado. Isso é confrontador. Mas isso precisa ser feito, minha amada. Para você ser adornada pelos adornos do reino, você precisa ter esse confronto com você. Você precisa tirar o trapo de imundícia, a sujeira, a roupa velha, para poder vestir as vestes reais. Então esse tem que ser o entendimento, sabe? Eu preciso me arrepender, eu preciso que o Espírito Santo me convença. Então uma oração que a gente sempre fez o ano passado, quem está caminhando com a gente sabe disso. A oração é: Senhor, joga luz aos porões escuros da minha alma e me mostra aquilo que é errado e tira de mim. Me ajuda a me libertar disso. Que essa seja a sua oração esse ano, minha amada. Senhor, joga luz aqui dentro do meu coração, da minha mente, me mostra, me convence, Espírito Santo. Aquilo que talvez eu não ache que é pecado, mas me mostra. Tenha essa coragem, seja corajosa, mulher. Eu te desafio hoje a você ser corajosa, a você ser forte, ser corajosa, a se olhar no espelho e fazer essa oração diante do Senhor. Senhor, joga luz, Espírito Santo, joga luz aos porões escuros da minha alma e me mostra o que é pecado, o que tem que ser deixado para trás, o que é errado, o que não te agrada, o que não traz glória para o seu reino. E o Espírito Santo vai te convencer, minhas amadas. Ele vai te convencer de coisas que você vai depois falar assim: nossa, eu não sabia que eu fazia isso, que era pecado, que era errado. O orgulho, ele é muito comum. Quando, nessa caminhada nossa, né, nessas orações, assim, o que a gente mais recebe de feedback é: gente, eu era orgulhosa, eu não sabia. Eu achava que eu era humilde, mas eu era orgulhosa. Então, o orgulho para a gente que é mulher é muito comum, sabe? A gente ser confrontada no orgulho nosso. A gente é muito orgulhosa em muitas coisas, sabe? Orgulhosa em não pedir ajuda, orgulhosa em não reconhecer as coisas. Então, o orgulho, só de você falar que você não é orgulhosa, isso já é um orgulho, você sabia disso? Então, isso é confrontador, isso precisa acontecer para que essa mulher fique para trás e que para a gente consiga, né, limpas, vestir as vestes reais e sermos adornadas para encontrar com o nosso noivo, né? Então, quando o Espírito Santo traz esse entendimento, quando há confissão, quando você abandona esses pecados,
Você já tem o Espírito Santo em você, sabe? Então é só você pedir e dar lugar e falar: Espírito Santo, vem, me mostra, me ajuda a até me arrepender mesmo, porque às vezes, irmãs, a gente tem um pecado que a gente comete ele tanto que a gente acredita que ele não é pecado, sabia? É sério isso. Às vezes a gente comete um pecado que a gente maquia esse pecado e a gente enfia na nossa cabeça e põe na nossa cabeça que ele não é pecado, ou senão que Deus vai me perdoar depois. E se você morrer praticando esse pecado, e aí, como que vai ser? Então, a mulher velha, ela fica para trás quando a gente entende isso, que tem que ser confessado o nosso pecado. Pecado precisa ser dado nome, pecado precisa ser confessado. E o pecado a gente precisa confessar a Deus para ele ser perdoado, e a gente precisa confessar para o próximo para nós sermos curados. Sim, a gente precisa confessar o pecado para um próximo, mas um próximo que você confia. Você precisa ter pessoas de confiança do seu lado para você abrir o seu coração, confessar o seu pecado. O pecado precisa ser confessado para quem você cometeu o pecado. Então, ele tem que ser confessado para o outro, para você ser curado. A gente confessa para Deus para ser perdoado e para o outro para a gente ser curado. E isso é curativo quando a gente entende isso, sabe? Se você já passou por essa experiência, você sabe o quanto que isso é curativo. A gente confessar o pecado para alguém que caminha com a gente, que entende e que nos ajuda nesse processo. Isso é muito curativo. Ter pessoas de confiança do nosso lado é curativo. É cura do céu para a nossa vida. 1 João 1,9 diz que se nós confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Todos. Ele não fala alguns pecados. E talvez o seu caso seja o contrário. Talvez você não tenha pecadinhos de estimação, aquele sorrateiro, sabe? Que ninguém percebe que é pecado e que você comete no dia a dia. Mas talvez você tenha um pecado que ele tem uma magnitude maior, né? Nós entendemos que não existe pecadinho nem pecadão. A gente entende que o pecado é pecado. Mas existem pecados que eles têm uma magnitude maior. Tem pecados que eles influenciam outras pessoas. Tem pecados que eles respingam em outras pessoas. Então, talvez o seu caso seja um caso desse, que você tenha algo maior para ser abandonado. Que você tenha um comportamento gritante, que não seja digno de uma filha de Deus. E talvez seja um pecado que você tenha grande dificuldade de abandonar. Então a gente está aqui para caminhar juntas, entendendo que todas nós somos pecadoras, que todas nós passamos por esse processo, algumas com uns mais graves, outras com os mais simples, mas todas nós somos pecadoras. Todas nós. A gente foi concebido em pecado. Não existe um justo sequer, não existe nenhuma mulher que não tenha cometido nenhum pecado. E a palavra diz: se alguém acha isso, você já está sendo errada e pecando de achar isso, sabe? Então, minhas irmãs, se você tem alguma dificuldade, procura a gente, caminha junto com a gente, porque nós somos pecadoras que estamos constantemente aos pés da cruz. Todas nós do Ministério de Mulheres, umas tiveram experiências mais drásticas do que outras, umas foram em lugares mais profundos no pecado do que outras, mas nós todas fomos lavadas e regeneradas pelo sangue de Jesus, e nós entendemos isso, que quando o Senhor diz em 1 João 8,9 que Ele é fiel e justo para perdoar todo o nosso pecado, nós entendemos isso, que são todos os pecados. O seu pecado não é mais grave do que de outra mulher. E o seu pecado não é menor do que de outra mulher. O seu pecado é pecado diante de Deus. E ele precisa ser dado nome, confessado e deixado para trás, para que você possa vestir as vestes limpas e reais. Isaías 1,8, abram a Bíblia aí para vocês verem o que diz. Isaías 1,8 diz uma coisa linda para nós, e a gente precisa lembrar disso. Ele diz assim: não é Isaías 1,8 não, gente, eu errei.
Me ajudem aí alguém. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, ele torna mais branco como a neve. Me ajudem aí. Alguém acha para mim aí e coloca aí na descrição. Que eu errei aqui na minha nota. Não é isso não. Não é Isaías 1:8 não. Me ajuda aí. Achem aí e põem aí para mim. E a palavra diz isso, que ainda que o nosso pecado seja assim, ó, como escarlate, ele pode transformar esse pecado, ele pode limpar esse pecado e pode nos deixar brancas como a neve, alvas como a neve, né? A gente pode se tornar nele. Esse sangue de Jesus, ele é poderoso para fazer isso. Então, quando você entende que o sangue de Jesus é poderoso para perdoar todo o pecado, você passa a desfrutar da graça de uma forma mais íntima, mais graciosa mesmo. Porque muitas vezes a gente acha que o nosso pecado ele não tem perdão, a gente acha que o nosso pecado é tão grande. Eu estava aconselhando uma adolescente um dia desse, e aí ela falou para mim: tia, meu pecado não tem como Deus perdoar, não. Não tem como Deus olhar para mim e me perdoar, é muito grave o que eu fiz. E aí eu mostrando isso para ela, né, que ele fala que ele perdoa todo o nosso pecado. E esse tem que ser o nosso entendimento, sabe, mulher? Que ele perdoa todo o nosso pecado. E uma vez que eu entendo isso, eu confesso para Deus, eu confesso para o próximo. Uma amiga colocou aí Isaías 1:18. Obrigada. Eu coloquei 1:8, é 1:18, né? Isaías 1:18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então é isso que o Senhor fala para você hoje. Vinde, se arrepende, me entrega, deixa para trás, eu vou te tornar branca, eu vou te limpar, e você vai vestir as vestes reais para sentar no banquete comigo, para se beneficiar, né? Se esbaldar nesse banquete santo que o Senhor tem para nos dar. Mas para isso a gente precisa estar como? Limpas, lavadas no sangue do Cordeiro, para a gente poder vestir as vestes limpas, né? Tiago 5,16 diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns para os outros. Se você acha que isso não é bíblico, isso é bíblico, tá? E você precisa saber para quem que você confessa. Você precisa ter uma pessoa de confiança para poder fazer isso. E uma vez que eu entendo, que eu confesso para Deus, para o próximo, para ser curado, eu vou fazer o quê? Abandonar a prática do pecado. E isso vai ser uma real na sua vida. Se tem um arrependimento verdadeiro, isso vai ser uma realidade na sua vida. Romanos 12:2 diz que nós devemos lutar pela renovação da nossa mente. Efésios 4:22 diz que nós devemos nos despojar do velho homem, da velha mulher. Nós devemos nos despojar, deixar, tirar, arrancar a velha mulher. Colossenses 3:8 e 10 diz que nós devemos nos despojar da ira, de várias coisas, vai falando lá, que a gente deve deixar para trás. Por fim, para a gente se revestir do novo homem e da nova mulher. Quero que vocês abram em Colossenses 3:8 e 10 para a gente encerrar esse tempo de meditação aqui. Colossenses 3:8 a 10. Colossenses 3:8 a 10, a palavra do Senhor diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, uma vez que você se despiu da velha mulher com seus feitos, você tem que deixar tudo isso para trás. E aí ele fala: e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E vos revestistes da nova mulher que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que te criou. Então é isso, minha amada, a gente precisa deixar a velha mulher e nos revestir da nova mulher. Isso precisa acontecer.
precisa ser deixado, né, pecado para trás, pecado de estimação para trás, comportamentos errados, para a gente poder de fato nos adornar das coisas do reino. E de agora em diante a gente vai estar falando para vocês como que a gente se adorna do reino. Então você teve o entendimento, vamos só seguir a linha de raciocínio, a gente teve o entendimento de que nós precisamos estar atraente para Jesus, que o que importa é o que nós temos dentro, o que nos torna atraente é o que tem dentro do nosso coração, da nossa mente. E aí a gente entendeu que essa mulher, que ela quer se tornar atraente para Jesus, ela precisa pensar corretamente, são suas faculdades racionais, ela precisa pensar alinhada com o céu e alinhada com a sã doutrina, e essa mulher ela precisa viver o presente século de forma sensata, justa e piedosa. E ela só consegue viver de forma sensata, justa e piedosa se ela se despojar da velha mulher, se ela deixar para trás costumes errados, principalmente os pecados de estimação. Então, uma vez que a gente tem esse entendimento e a gente vai se despir dessa velha mulher, agora a gente vai se revestir da nova mulher. Então, a partir da próxima live, a gente vai estar estudando sobre isso. Como que eu me revisto da nova mulher? Porque essa velha mulher, ela já não existe mais, ela tem que ficar para trás, em nome de Jesus. Hoje é o seu limite para você abandonar essa velha mulher, para você deixar pecado de estimação para trás, para deixar picuinha para trás, comportamento errado, sabe? Disse-me-disse, fofoca, orgulho, mentirada, tem que ser deixado para trás. A partir de hoje você é uma nova mulher. E a sua oração vai ser essa semana até terça-feira: Senhor, me livra da velha mulher, dos comportamentos errados que essa velha mulher carrega. Me lava no sangue do Cordeiro. Eu sei que o meu pecado pode ser o que for, mas o Senhor tem poder para perdoar ele. E eu quero me arrepender. Me mostre quais são os meus pecados. Então ore, peça ao Espírito Santo para ele te convencer, para ele trazer o convencimento daquilo que é pecado dentro de você. Não menospreze essa palavra, minhas amadas, e faça essa oração. As mulheres corajosas, elas vão fazer essa oração. Elas vão ir para o seu secreto e vão falar: Senhor, eu quero me despir diante do Senhor. Eu quero me livrar dos meus pecados de estimação. E aquilo que é pecado me convence, me mostra que eu quero deixar para trás. Não quero carregar mais essa tralha. Sabe, é uma mochila pesada que você fica carregando, cheia de pecado. Deixa essa mochila para trás. Arranca isso das suas costas. Não carrega tralha velha não, mulher. Não carrega o que você não precisa carregar. Sabe? É tempo de você acordar, de você ter um choque de realidade, acordar e deixar essa mulher com o trapo de imundície dela para trás, com essas roupas sujas, rasgadas, fedidas. Deixa isso para trás. Sabe, é tempo, o rei está te chamando. Se lava, banhe-se no meu sangue, deixa essa roupa velha, deixa esses costumes errados para trás. É hora de você despertar, de você acordar, de você se situar no que está acontecendo. Gente, se situa, mulher, o que está acontecendo? A história do reino está clara, os tempos que nós estamos vivendo estão claros de que Jesus está prestes a voltar. Prepare-se para encontrar com seu noivo, mas para você fazer isso, você precisa deixar a velha mulher para trás. Não tem como dois corpos ocuparem o mesmo lugar no espaço, tá? Então a velha mulher não vive junto com a nova mulher. Para a nova mulher existir, a velha tem que ficar para trás. Então guarda isso. Deixa a velha mulher para trás. Seja uma nova mãe, uma nova esposa, uma nova amiga. Sabe, seja diferente para a glória do reino. Isso vai ser mais leve, isso vai fazer sua vida ser mais leve, fluir no Senhor, fluir nos dons, nas disciplinas espirituais, voar com asas como águia. O Senhor não te fez para arrastar peso na terra, Ele te fez para voar com asas como a águia. Você pode e deve voar nas alturas. Por que você está se arrastando no chão igual uma cobra, carregando peso? Quanto peso que você carrega que te prende na terra. Quem é do céu tem os pés na terra, mas o coração está no céu. Voa no céu, vive nas alturas. E é isso que o Senhor chama a gente. O Senhor nos chama para deixar o pecado, para abandonar a velha mulher, a velha natureza pecaminosa e viver uma vida nova, uma vida plena, uma vida limpa, uma vida sem vergonha do seu pecado. O seu pecado pode ter sido o que for.
Você pode ter sido o que foi no seu passado, mas se você se arrependeu, se você foi lavado pelo sangue de Jesus, isso não te traz vergonha nenhuma. Isso te faz ousada, isso te faz corajosa, isso te faz transparecer e transmitir para os outros o quanto que o sangue de Jesus é poderoso, sabe? E quanto maior é o seu pecado, maior é essa restauração que o Senhor faz na sua vida. Agora, os pecadinhos de estimação, eles são perigosos. Cuidado com eles. Vasculhe na sua vida e ache os pecadinhos de estimação, sabe? Maledicência, fofoca, inveja, orgulho, isso é pecado. Isso tem que ser deixado para trás, sabe? Quantas vezes você tem inveja da irmã na igreja, você chega lá e olha a roupa dela, olha as coisas que está usando e você tem inveja. Deixa isso para trás. E se você tem inveja de alguém, eu te desafio a você chegar e pedir perdão para essa pessoa. Peça perdão, fala, fulana, me perdoa, sabe? Porque muitas vezes eu olhei para você com inveja, com ciúme, gente. Olha, tem uma lista de pecadinhos de estimação, que a gente já sabe que não são pecadinhos, que tudo é pecado, que precisam ser deixados para trás. Faz uma lista e vai ticando. O que tem aí que precisa ser abandonado? Faz essa lista, ninguém vai ler essa lista sua, só você e o Espírito Santo. Pega seu caderninho aí agora e pede o Espírito Santo para poder ir te mostrando, sabe? Vai fazendo uma listinha, pega assim em branco e vai fazendo uma lista. Orgulho, inveja, ciúme, falas torpes, tá? Vai anotando e rogue ao Senhor que Ele tire isso do seu coração e te limpe e te torne, mesmo que o seu pecado seja como a escarlate, que ele te torne branca como a neve, que ele te torne como um pelo de ovelha branquinha, sabe? Como aquela ovelhinha mesmo querida do Senhor, bem branquinha, bem fofinha. Então, esse é o desafio de hoje. Minhas amadas, vamos orar e pedir ao Senhor para nos limpar, para nos dar coragem, ousadia, para deixar essa velha mulher para trás, a mulher rixosa, encrenqueira, mal-humorada, sabe? Aquela mulher que está sempre mal-humorada, que olha para você, não dá um sorriso, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde. Vamos orar para Deus limpar a gente, tirar esses trapos de imundícia que a gente carrega e fazer da gente uma nova mulher, uma mulher exuberante, uma mulher linda por dentro, sabe? O coração alegre, ele formoseia o rosto, um coração cheio do Senhor, cheio do Espírito Santo, ele transborda do Senhor. E o Senhor, ele é bom, o Senhor é perfeito, o Senhor é agradável, o Senhor é o próprio amor. E nós precisamos exalar a essência desse amor. E só essa mulher nova que consegue fazer isso. Então, a partir de hoje, nós teremos aqui uma multidão de mulheres novas para se revestir do reino e dos adornos, sabe? E a gente vai falar sobre honra, sobre afeição, disciplina, discernimento, as virtudes, tudo isso são adornos que o Senhor vai colocando na gente e a gente vai estudando um por um, para a gente poder entender quais adornos que eu tenho, que eu preciso de ter agora que eu estou com as minhas vestes limpas, com as minhas vestes reais, as vestes de filhas do rei. No nosso chá da 60 mais a gente falou sobre isso, né? Sobre sermos filhas do rei, que a gente precisa entender que a gente não é escrava, que a gente é filha desse reino. E como filhas do rei, como princesas, nós precisamos colocar as vestes de princesa e nos adornar como princesas.